Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de hoje. Lembrando que na segunda-feira a gente terminou a aula falando sobre distância entre dois pontos. Então eu queria começar a partir daí, tá? Se eu não me engano, eu falei com vocês sobre distância entre dois pontos na reta. E eu queria começar a partir daí. Na verdade, eu vou resolver só um exemplo agora aqui com vocês, para relembrar. E depois a gente vai falar sobre distância em outros espaços. Distância entre pontos. Bom, estamos ainda só na reta. Vamos resolver aqui um exemplo. Olha só, então hoje, se você se deparar com uma questão dessa aqui que eu vou colocar, você consegue resolver tranquilamente. Então, digamos que você tem aqui um ponto P. Esse ponto P é igual a menos 7. E você tem um ponto Q, que é igual a 5. Olha, eu estou afirmando para você que P e Q são pontos. Se eu te perguntasse qual é o espaço deles, o que você responderia? Bom, o espaço em que eles estão é o espaço R1, que é a reta. Como é que você sabe disso? Bom, pela informação. Perceba que tanto P quanto Q, eles têm um único número, ou uma única coordenada. Isso já denuncia o espaço onde você está, que nesse caso é a reta. E aí, como é que você faz para calcular, então, a distância desse ponto P até o ponto Q? Você poderia desenhar os pontos na reta e aí você poderia verificar qual é a distância. Ou, se você quiser, tem uma fórmula pronta já para você resolver isso daqui. Que é a seguinte. Para você calcular a distância entre dois pontos, basta você fazer o módulo da diferença entre as coordenadas. Ou seja, o módulo de ΔX. Bom, o que é ΔX? ΔX é você pegar a coordenada de um deles, tanto faz a ordem, pode ser de P, menos a coordenada de Q, e fazer essa subtração. Então, no caso, a coordenada do ponto P é menos 7, e do ponto Q é 5. Então, aqui ficaria módulo. Aqui você colocaria menos 7, aí já tem um menos aqui, então vai ficar menos, e aqui o valor 5. Aí você faz essa conta. Menos 7 com menos 5 vai dar menos 12. Claro que a distância não pode ser negativa. Se a gente coloca o módulo de menos 12 vai ficar 12 positivo. Então, a distância de P para Q é igual a 12. Mesmo que eu invertesse a ordem e fizesse 5 menos menos 7, o valor ainda ia ser 12. Então, perceba que com essa fórmula, entendendo a fórmula, você consegue calcular a distância sem mesmo desenhar o que está acontecendo. Mas, claro que é sempre bom desenhar. Mas aqui a gente não vai fazer isso ainda, a gente vai deixar para os próximos espaços. Agora, resumindo, gente, o que nós temos aqui? Se você está na reta e você quer calcular a distância entre dois pontos que estão nela, basta você fazer o módulo de ΔX. Que eu também posso escrever como sendo raiz quadrada de ΔX ao quadrado. Isso aqui, na reta, no R1. Bom, aí você pode pensar, mas para que eu vou escrever assim, se eu posso escrever assim? Ou seja, para que eu vou elevar ao quadrado e tirar a raiz, se eu posso simplesmente fazer logo a conta e só mudar o sinal, se for o caso negativo, né? Na verdade, você não precisa dessa parte aqui. Pelo menos na reta, a gente só vai usar isso daqui mesmo. Só que eu faço questão de colocar assim, porque isso vai te ajudar a enxergar para o R2 e para o R3. Então, vamos fazer a partir de agora para o R2. Como seria calcular a distância entre dois pontos no R2? Então, no R2 nós estamos no plano. Se eu tenho dois pontos no plano, esses pontos eles têm duas coordenadas. Então, por exemplo, agora o meu ponto P, ele vai ter uma coordenada x, colocar assim, x1, y1. Já o meu ponto Q vai ter coordenada x2,
y2. Então, quando você está no plano, cada ponto vai ter duas coordenadas. E se você for desenhar esses pontos no plano, você vai fazer aqui dois eixos. Então, o eixo y e o eixo x. Digamos que o meu ponto P esteja bem aqui e digamos que o ponto Q esteja bem aqui. Então, o que eu quero saber é qual é essa distância aqui, quanto é esse comprimento do ponto P para o ponto Q. Como é que eu descubro agora que eu estou no R2? Bom, eu sei que o meu ponto P ele tem coordenada x e coordenada y. A mesma coisa o meu ponto Q tem coordenada x e coordenada y. Então aqui é y2, y1, aqui é x1, aqui é x2. Se eu quero calcular essa distância, eu vou formar aqui um triângulo retângulo. Então, se eu fizer essa projeção bem aqui, ó, se eu puxar ela mais para cá, eu consigo formar bem aqui um triângulo retângulo. Por que eu quero o triângulo retângulo? Porque eu vou usar o teorema de Pitágoras. Quem vai ser a base desse meu triângulo retângulo? Bom, a base dele vai ser essa distância, do x1 para o x2. E para eu calcular essa distância aqui, basta eu pegar o x2 e subtrair de x1. Eu vou ter exatamente isso daqui. Então, a base do meu triângulo, eu posso dizer que é ΔX. O mesmo raciocínio eu posso aplicar aqui. Ou seja, se eu quero a altura do meu triângulo, basta eu fazer a diferença desses y. Então, eu posso afirmar que a minha altura vale ΔY. Se eu quero achar a minha distância, vou chamar esse valor aqui de R. R é a minha distância, de P para Q. Se eu quero achar o valor de R, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras. Então, R ao quadrado vai ser igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. O que significa, então, que se eu quero achar a minha distância, ela vai ser raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E essa aqui vai ser a fórmula para eu calcular a distância entre dois pontos no R2. É claro que aqui você pode perguntar, mas não é para ser mais ou menos a raiz? Era, mas como R eu estou falando de distância, então vai ser sempre uma distância não negativa. Então, por isso que eu só considero o valor positivo. Todo mundo entendeu essa demonstração? Tá, então agora você já sabe. Quer calcular a distância de dois pontos? Basta você usar essa fórmula aqui. Aliás, gente, isso daqui a gente vai usar muito, mas muito mesmo em cálculo 2. Tanto no R2 quanto no R3. Então, desde já era bom você aprender isso daqui e até a demonstração. Bom, sabendo disso, então, bora resolver alguns exercícios até para nos ajudar a fixar essas ideias. Então, vamos aqui para o nosso slide. Então, estamos falando aqui de distância no plano. Então, aqui você tem dois pontos P e Q. E, nesse caso, você quer calcular essa distância aqui. Nós acabamos de aprender que, para calcular essa distância, basta você fazer essa raiz quadrada da soma desses termos aqui, de ΔX ao quadrado e ΔY ao quadrado. Bora fazer aqui dois exercícios que vão falar sobre isso. Então, nos dois, ele pede para eu calcular a distância entre os pontos. Então, primeiro exercício, olha o que ele me diz, que o ponto C ele é igual ao ponto 3 e 2. Ele pede para eu calcular a distância de C para P, sendo que o meu P é o ponto 2 em X, raiz de 3 mais 2 em Y. Eu vou logo escrever aqui no quadro o segundo exercício também, só para a gente fazer em seguida depois. Aí no segundo exercício ele fala, determine o conjunto de todos os pontos P. Aí ele me dá aqui, ele me diz que P é XY do plano que distam duas unidades de C. C igual a 3, 2. E aqui ele está falando que a distância de P para C é uma distância fixa igual a 2. Então tá bom, vamos fazer agora. Começando com essa daqui. Bom, essa daqui não tem muito mistério. Ele te dá dois pontos, ele quer a distância. Então a gente vai aplicar na fórmula. Então, distância aqui
distância do ponto P para o ponto C vai ser raiz quadrada. Aí o que a gente vai fazer? Δx. Quem é Δx? É você pegar a primeira coordenada de um deles e subtrair da outra. Tanto faz a ordem. Você pode começar tanto por esse quanto por esse. Aqui eu vou começar por 3. Então vai ficar 3 menos 2. Então vai ser 3 menos 2 ao quadrado. Mais, agora eu vou pegar a segunda coordenada. Agora eu vou começar por esse. Tanto faz como eu falei. Então esse daqui é raiz de 3 mais 2 menos, aqui, 2 ao quadrado. Uma observação importante. Por mais que aqui dentro apareçam valores negativos, né, aqui tem um negativo, aqui tem um negativo, mas mesmo assim, depois que você fizer todas as operações, isso aqui nunca vai dar negativo dentro da raiz. Tá? Porque você percebe que aqui, por mais que apareça um negativo, mas aqui é ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. Então, dentro da raiz não vai ter valor negativo. Se isso acontecer, volte que você pode ter errado alguma coisa. Se tem uma pergunta, pode falar. Isso, é isso mesmo. Ó, então ele perguntou assim, então não quer dizer que não importa a ordem aqui, eu vou ter o mesmo valor de distância? É. Por que que isso vai acontecer? Porque quando eu troco a ordem, por exemplo, aqui eu vou fazer 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Ao quadrado vai ser 1 também. Digamos que eu invertesse a ordem e fizesse 2 menos 3. Qual é a diferença agora? É que 2 menos 3 vai dar menos 1. Só que quando eu elevar ao quadrado, aí vai dar 1 positivo. Então, mesmo que você inverta, esse ao quadrado, ele vai deixar tudo no mesmo valor. Tá bom? É por isso que você pode escolher. Se você vai começar com 3 ou com 2, tanto faz. Tá bom? Mas foi muito boa a sua pergunta, é isso mesmo. Tá, agora eu vou fazer a subtração. Isso aqui vai ser igual. 3 menos 2, como eu falei, é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado, mais, aqui ó, vai ficar raiz de 3 mais 2 menos 2. Então, esse mais 2 com menos 2 pode cancelar, e vai ficar raiz de 3 ao quadrado, que é 3 positivo. Então, vai ficar 1 mais 3. 1 mais 3 é 4, raiz quadrada vai dar 2. Então, resposta final, a distância entre esses pontos é igual a 2. Vamos ver o próximo agora. Esse segundo exercício ele é um pouco mais abstrato, porém ele é importante para a gente, ainda mais na aula de hoje. Vocês já vão entender por quê. Olha o que ele fala aqui. Você está acostumado, num problema de distância, que aconteça o quê? Que você tenha 2 pontos, você sabe quem são os 2 pontos e calcula a distância. E é isso. Você joga na fórmula, acabou. Nesse caso aqui, ele fez um pouco diferente. Ele te falou qual é um ponto, que é o ponto C, que é o ponto 3, 2. Ele não te diz qual é o outro ponto. Ele só diz que a distância para esse ponto C aqui, ele quer que seja 2. É isso que ele fala. Só que aí, logo de cara, quando você começa a resolver um problema desse, você começa a perceber que não existe só um único ponto que vai estar nessa distância aqui. Por quê? Porque, olha só, digamos aqui, que você está aqui no plano. Aí o ponto 3, 2, bora dizer aqui, o ponto 3, 2. Aí o outro ponto tem que estar exatamente a 2 metros, 2 centímetros, enfim, unidade de 2, a partir desse daqui. Aí o que você poderia fazer? Você poderia pegar uma régua, medir aqui 2 centímetros, por exemplo, aí você ia chegar nesse ponto aqui. Só que esse ponto é a única solução? Não, porque você poderia pegar a régua e jogar 2 para o outro lado. Aí você tem esse daqui. Ou pegar a régua e jogar 2 para cima. Tem esse aqui. E assim por diante. Aí você começa a perceber que para essa segunda questão, você não tem apenas uma solução. Você tem várias soluções, infinitas soluções. Uma coisa bem legal que você poderia fazer era pegar o seguinte, ó, fazer o seguinte exercício. Ele me dá um ponto fixo. Está aqui, é o 3, 2, digamos que é bem aqui. E ele me dá essa distância. A distância sempre tem que ser 2. Aí olha o que você poderia fazer. Você poderia pegar um barbante, medir nele lá 2 centímetros, que é muito pouco, né? Mas vamos dizer que a distância fosse maior, a distância fosse 10 centímetros por enquanto. Enfim, uma distância fixa. Você pega um barbante com aquela distância. Na ponta do barbante, você coloca um giz, uma caneta, um lápis, tanto faz. Aí você pega aqui, ó, fixa aqui o barbante e na outra você pega aqui a caneta. Então, cada pontinho que você fizer com a caneta é um ponto que satisfaz essa condição aqui.
Ora, se você começa a reunir todos os pontos, vai dar o que nesse caso? Vai dar uma circunferência. É o que é de se esperar. Porque se você tem aqui um ponto fixo, se você tem uma distância fixa, quando você pega todo mundo, você vai ter uma circunferência. Claro que aqui eu estou me adiantando, nem falei de circunferência ainda com vocês. Mas eu só estou tentando mostrar para vocês que quando você pega uma situação dessa, onde a minha distância é fixa, você gera uma circunferência. Mas vou fazer essa questão no caso, né? Então vou apagar aqui, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Tá, olha só. O que ele está falando aqui para mim? Ele quer que a distância de P até C seja igual a 2. Beleza. Ele me deu um valor para a distância, é 2. Mas digamos que ele não me desse. Como é que você calcularia a distância? Pelo mesmo jeito. Raiz quadrada, aquilo lá. Então, como é que ficaria aqui? Raiz quadrada. Aí, vamos lá. Vamos subtrair em x primeiro. Então, aqui vai ficar x menos, aqui é 3, ao quadrado. Aí, mais, agora em y menos 2, y menos 2, ao quadrado. Isso daqui é a fórmula da distância. E essa distância tem que ser 2. Então, quem são os pontos que satisfazem essa minha condição? São os mesmos pontos que satisfazem essa equação. Aí eu posso ajeitar um pouco ela, né? Posso elevar todo mundo ao quadrado. Vai ficar x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado. Aqui. Essa equação aqui, você sabe, porque você já viu isso na escola. Essa equação aqui me dá uma equação de uma circunferência, que foi o que eu acabei de comentar com vocês. Mas a resposta em si é isso. Tá bom? Então, resolvemos aí mais uma questão. Alguém tem alguma pergunta? Tudo certo? Tá, então bora para o R3 agora. Né? Que é assim, o R2 vocês já estão acostumados, né? Vocês viram isso lá na escola de vocês. Agora o R3 não. O R3 é novo para a gente, então a gente se empolga para o R3. Então é isso que a gente vai ver agora. Como é que eu calculo distância entre pontos no R3? Aí o que vai mudar aqui, gente? Que no R... Você tem uma pergunta? Pode falar. Certo. Perfeito. Qual é o seu nome? Caio. Tá, olha, o Caio perguntou o seguinte: professor, isso aqui é a equação da circunferência, correto? Correto. Mas qual a diferença dessa para uma outra cujo centro estaria na origem? Isso a gente vai ver também, só que eu já vou me adiantar. Como é que eu sei o centro de uma circunferência? Quem vai denunciar o centro para mim é justamente o ponto que é fixo. Ele vai ser meu centro, porque ele é o ponto fixo. Então, nesse caso aqui, ó, o centro da minha circunferência é o ponto 3, 2, que foi que eu marquei ali anteriormente. Agora, como é que eu ia saber se o centro fosse a origem do plano? Aí seria 0, 0. Muito bem. Então, o centro, nesse caso, seria 0, 0. E quando eu fosse jogar nessa fórmula aqui, ao invés de eu fazer x menos 3, eu ficaria x menos 0. E aqui ficaria y menos 0. Aí ficaria assim: x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Só que, claro, aqui é 0. Então, se eu quiser, não preciso colocar assim, né? Porque x menos 0 é x. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Tá? Então, uma equação desse tipo denunciaria para mim que o centro está na origem. Por mais que não esteja dessa forma ou dessa forma. Mas, implicitamente, você olha para cá e já diz: ah, tá, o centro está na origem. Tudo bem? Ok. Então, bora para cá agora. Quero calcular a distância no R3. Aí você vai falar: bom, o que é que vai mudar no R3? Bom, o que vai mudar é que o ponto P e o ponto Q, eles vão ter agora 3 coordenadas. 3. E aí, como é que você calcula a distância entre dois pontos assim? Vamos ver. Bom, para isso, você sabe que você vai ter que usar 3 eixos para desenhar. Que nós já vimos na aula passada, que são os eixos X, eixo Y
e eixo Z. Eu vou posicionar os pontos aqui de uma forma estratégica, mas assim, eu não estou perdendo generalidade com isso, tanto faz onde eu ia posicionar. Eu só vou posicionar de um jeito agora que seja mais didático para a gente visualizar a distância. Então, estrategicamente, eu vou posicionar o primeiro ponto como sendo aqui na origem. Então, digamos que eu tenha um ponto aqui. O segundo ponto, vamos imaginar que ele está bem aqui. Então, claro que esse ponto, ele vai ter coordenadas x, y e z não nulas. Então, deixa eu fazer aqui, onde é que está mais ou menos as coordenadas desse ponto aí. Ó, então, para esse ponto aqui, a coordenada x dele é essa, a coordenada y dele é essa, e falta agora desenhar a coordenada z dele. Então, pegando aqui por cima, como a gente falou na aula passada também, bem aqui seria a coordenada z dele. Então, olha só, eu tenho o meu primeiro ponto, ele está aqui na origem. O meu segundo ponto já está bem aqui, está no primeiro octante, que a gente chama. Esse ponto aqui, ele tem coordenadas x, y e z. O que eu quero é saber a distância entre eles dois. Então, eu quero saber qual é o comprimento desse segmento de reta aqui. Ou seja, da distância daqui para cá. Como é que eu vou fazer? Assim como no R2, eu vou tentar desenhar ou enxergar um triângulo. De preferência, um triângulo retângulo, que eu quero usar o teorema de Pitágoras, para ficar mais fácil. Só que olha só, gente, lembrando que isso daqui é tridimensional. Tridimensional. Então, você concorda comigo que esse segmento aqui, ele é a altura do meu triângulo? Sim ou não? Sim, né? Esse segmento verde aqui embaixo, ó, seria a base do meu triângulo. Não é verdade? Agora, qual é o ângulo formado entre esse segmento aqui verde e esse segmento aqui amarelo? Qual é o ângulo? É 90 graus. Por que eu sei disso? Porque esse segmento aqui, ele está exatamente no plano XY, como se ele estivesse exatamente no chão, como se você tivesse uma linha aqui no chão. E o segundo segmento, ele está na vertical, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus com o chão. Então, esses dois segmentos aqui, eles formam, entre eles, um ângulo de 90 graus. Lembrando, para esse triângulo de 90 graus, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é a distância que eu quero achar. Ela que eu quero encontrar uma fórmula. Então, eu vou dizer que essa distância aqui, eu vou dar um nome para ela. Não vou chamar de R, nem X, porque X já está aí. Eu vou chamar de ρ. Então, vou chamar essa distância aqui, da letra grega aqui, ρ. Tá? Eu quero descobrir quanto é essa distância. Olhando para esse meu triângulo retângulo. Quem é a altura do meu triângulo retângulo? Perceba que a altura do triângulo é a diferença entre os z's. O z aqui do primeiro ponto e o z do segundo ponto. Ó, porque o primeiro ponto está bem aqui, o segundo está bem aqui. E para esse segundo ponto, a coordenada z dele está bem aqui. Ó. Então, esse valor que vai daqui para cá é o mesmo daqui. Então, eu vou chamar essa altura de ΔZ. Então, a altura do meu triângulo retângulo é ΔZ. E para essa linha verde aqui embaixo, eu não sei quem é essa base, eu vou chamar de R. Então, eu vou chamar esse valor aqui de R, que é essa linha diagonal aqui, essa diagonal. Então, aqui eu tenho R, aqui eu tenho ΔZ e aqui eu tenho ρ. Como eu quero descobrir quem é ρ, e aqui eu já sei que é 90 graus, então eu aplico o teorema de Pitágoras. E aí eu descubro que ρ ao quadrado é igual a R ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Ok, mas não está tão legal, porque normalmente quando eu quero achar a distância, eu vinculo essa distância, ou seja, eu relaciono ela com o x, o y, o z, e até agora eu só relacionei com o z. Cadê o x e o y nessa história? Então eu vou fazer com que eles apareçam. Como é que eu vou fazer agora? Ao invés de eu olhar para esse triângulo que está em pé, eu vou olhar para esse triângulo que está bem aqui, ó, deitado. Vou olhar para esse triângulo aqui. Para esse triângulo aí, eu tenho também o ângulo de 90 graus. Bem aqui.
Claro que pode não parecer, né? Porque eu estou desenhando em 3D aqui no 2D. Mas bem aqui eu tenho ângulo de 90 graus, porque é o encontro desse daqui, que é paralelo ao eixo Y, com o eixo X. Entre o eixo Y e o eixo X, eu tenho ângulo de 90 graus. Então aqui também 90 graus. E para esse outro triângulo retângulo, a hipotenusa dele é justamente o R. Quem é esse segmento bem aqui desse triângulo de baixo? Esse segmento aqui é justamente o ΔY, ó, porque o Y vai daqui para cá. Então, bem aqui eu tenho ΔY. E aí você já espera também que esse segmento bem aqui, ó, que vai daqui para cá, é o nosso ΔX. Então, nesse outro triângulo retângulo, eu tenho R de hipotenusa e eu tenho ΔX e ΔY como catetos. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui de baixo, vai ficar como? Vai ficar R ao quadrado, porque o R que é a hipotenusa, é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Aí, olha só que interessante. Aqui na nossa equação principal, eu já tenho R ao quadrado. E aqui eu acabei de mostrar que R ao quadrado é a mesma coisa que ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu vou substituir. Então, aqui no lugar de R ao quadrado, eu vou colocar esses dois termos. Então, vai ficar ρ ao quadrado igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Agora, eu só vou tirar a raiz. Então, vai ficar assim, ρ igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Então, essa é a fórmula para você achar a distância entre dois pontos no R3. Por favor, não esqueça nunca mais essa fórmula, porque ela sim a gente vai usar várias e várias vezes aqui em cálculo 2. Ah, professor, eu esqueci a fórmula, tem problema? Não, é só você demonstrar, que nem a gente fez aqui, você demonstra, tá, você chegou aqui na fórmula. Mas ela é fácil de lembrar, gente. Por quê? Porque olha só, aqui que vem a regra agora. Na reta, olha como era a fórmula, era esse módulo aqui. Só que eu falei para vocês, esse módulo é a mesma coisa que isso aqui, ó, raiz de ΔX ao quadrado. Quando foi para o R2, o que aconteceu? Olha a fórmula que era antes e que era depois. Aqui no segundo quadro, você tem, ó, raiz quadrada, também de ΔX ao quadrado, só que agora mais ΔY ao quadrado. Então, o que mudou do R1 para o R2? É que acrescentou aqui dentro da raiz o termo ΔY ao quadrado. E no R3? No R3, dentro da raiz, nós acrescentamos ΔZ ao quadrado. Ah, professor, então para cada, por exemplo, no R2, eu vou ter dois termos aqui dentro. No R3 eu vou ter 3. E no R4, como é que ficaria essa fórmula? Ficaria exatamente assim, só que mais um delta, sei lá, ΔW ao quadrado. E assim por diante. Ou seja, gente, vamos parar para pensar aqui. Agora que eu sei disso, quer dizer que eu consigo calcular distância entre dois pontos que estão na quarta dimensão, se eu quiser. Não é verdade? Consigo. Porque cada ponto vai ter 4 coordenadas. É só fazer 4 termos aqui e tirar a raiz. É isso. Ah, professor, quer dizer que eu posso, então, calcular a distância de dois pontos na 10ª dimensão? Pode. Só que o que vai mudar é que aqui dentro você vai ter 10 termos. ΔX1 mais ΔX2 mais ΔX3 mais ΔX4, x até x10, tudo ao quadrado. Soma tudo, tira a raiz, você está calculando a distância entre os pontos. Tudo bem, gente? Certo? Então tá, então bora treinar isso daqui. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês a fórmula geral de distância. Então, ó, primeiro, nós estamos aqui no espaço. Então, no espaço você tem 2 pontos. Para calcular a distância, você faz essa fórmula aqui. Agora, no Rn, no geral, você tem isso daqui, ó. Então, para o Rn, vai aparecer aqui n termos. Eleva ao quadrado, soma, tira a raiz. Acabou. Você vai ter a distância. Bora resolver aqui só esse exercício. Só para a gente ir treinando. Vamos calcular a distância entre esses pontos, P e Q.
Aí daí, gente, a gente vai começar a entrar no assunto de hoje mesmo, depois desse exercício. Então, você tem o ponto P, que é o ponto 0, raiz de 2 e 0. E você tem o ponto Q, que é o ponto 1, 0 e menos 1. Vamos calcular a distância entre esses dois pontos. Bom, a diferença é que eu estou no R3 agora, mas a fórmula segue o mesmo raciocínio. Então, ó, distância de P para Q vai ser raiz quadrada. Aí aqui eu posso escolher, posso começar com esse, ó, 1 menos 0 ao quadrado, 1 menos 0 ao quadrado, mais, posso começar por esse agora, raiz de 2 menos 0 ao quadrado, raiz de 2 menos 0 ao quadrado, mais, agora posso começar com esse, menos 1 menos 0 ao quadrado. Bom, fazendo essa conta, 1 menos 0 é 1, ao quadrado vai dar 1, mais, raiz de 2 ao quadrado é 2, aqui, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Bom, isso aqui vai ficar raiz do número 4, que você já sabe que é 2. Então, a distância aqui é 2. Pronto. Olha, como aqui está no R3, acho que seria interessante para a gente desenhar esses pontos, posicionar eles e colocar a distância. Isso seria bom também para a gente treinar. Então, ó, vamos posicionar. Digamos que eu tenho aqui... Eu estou aqui com os 3 eixos. Eu vou marcar primeiro meu ponto P. Em X ele é 0. Tá? Então, ó, em X ele é 0. Então, eu estou aqui na origem. Em Y ele é raiz de 2. Então, digamos que aqui é 1, aqui é o 2. Então, mais ou menos por aqui seria raiz de 2. Tá? Então, esse daqui seria o primeiro ponto. Por quê? Porque Z também é 0. Então, ó, X é 0, Y é raiz de 2 e Z também é 0. Então, ele ficou aqui. Então, quando você tem dois pontos, duas coordenadas que são nulas e a terceira não é nula, então ela vai ficar em cima de um eixo. O seu ponto vai ficar em cima de um eixo, que nem aconteceu aqui, ó, em cima do eixo Y. Então, esse é o ponto P. Agora, eu quero marcar, vou colocar assim, P. Agora, eu vou marcar o ponto Q. O ponto Q, ele é 1 em X. Então, vamos dizer que 1 está bem aqui. Está aqui 1. Ele é 0 em Y. Ó, se ele é 0 em Y, então eu paro aqui mesmo. Deixa ele aqui. Só que ele é menos 1 em Z. Ó, como ele está no negativo do Z, então eu vou puxar aqui o menos 1. Ó, então agora eu vou unir esse ponto aqui com esse daqui. Só que eu vou projetar paralelamente. Então esse daqui eu vou puxar para baixo. E esse daqui eu vou puxar na diagonal, paralelo ao eixo X. Então, no final, eles vão se encontrar bem aqui. Então, esse daqui é o ponto Q. Então, o ponto P está em cima do eixo Y e o ponto Q está aqui, em cima do plano XZ. E agora, a distância entre eles seria uma linha reta. Essa distância daqui até aqui, a gente já sabe que o valor dela é 2. O problema não pediu para a gente desenhar, mas mesmo assim, para a gente visualizar geometricamente, a gente fez aqui o desenho do que estava acontecendo nessa questão. Bom, gente, com isso, agora a gente já pode iniciar o assunto de hoje. E o que nós vamos estudar hoje, principalmente? Hoje nós vamos falar sobre algumas figuras geométricas que são encontradas no R2 e no R3, principalmente. Porque você já percebeu que, inicialmente, nós estamos estudando o quê? Os espaços Rn. Você já sabe o que é um espaço Rn, R2, R3, R4. Agora a gente está estudando alguns elementos desses espaços. A gente estudou os pontos, distância entre eles. Aí agora eu quero falar de algumas figuras geométricas que você encontra nesses mundos. Aí eu vou começar com figuras básicas, depois a gente vai tentar, digamos, definir uma forma mais geral. Tá bom? Então, ó, hoje o assunto é curvas e superfícies. Vou até colocar logo aqui para vocês. Ó, então, a aula 2 hoje vai falar sobre curvas e superfícies. Pode perguntar, Caio.
Perfeito. Gostei da pergunta, Caio. Ó, o Caio está perguntando assim, quando eu digo que uma reta, ela pertence ao plano, esse plano ele é formado por um conjunto de retas ou um conjunto de pontos? De certa forma é os dois, porque assim, uma reta, ela é formada por um conjunto de pontos. Se você unir vários pontos assim, em linha, você vai ter uma reta. E um plano, ele pode ser considerado um conjunto de retas. Então, no final, você forma aqui, sei lá, um plano com várias retas. Então, sim, um plano é um conjunto de retas e a reta é um conjunto de pontos. Você pode falar assim, mas nada impede de dizer também que um plano é um conjunto de pontos também. Né? São subconjuntos um do outro. Tá bom? É isso mesmo. Muito bem. Então, ó, a primeira curva que eu vou falar com vocês aqui hoje é circunferência, que eu já até comentei um pouquinho aqui. Depois eu vou falar de esfera, depois de bola aberta, depois de gráficos de forma geral. Mas a primeira que eu quero mostrar aqui para vocês é aquela que você já sabe. É uma circunferência. Bom, quando é que você tem uma circunferência? É quando você fixa duas coisas, que a gente já até comentou. A primeira, você fixa um ponto. Então, vou fixar aqui um ponto. Bora dizer que eu tenho aqui um ponto C fixo. Ele tem duas coordenadas. Eu estou falando do R2. Quando eu falo de circunferência, eu estou falando do R2. Então, ó, esse meu ponto ele vai ser fixo. Ele vai ser um ponto AB. Esse ponto fixo, eu vou chamar ele de centro. Além disso, eu também vou fixar uma constante, que vai ser a distância. Essa constante aqui, ó, a minha única exigência é que ela seja positiva. Ela também vai receber um nome. Eu vou chamar ela de raio. Qual é o nosso objetivo aqui? Eu quero todos os pontos P, tais que a distância de P para o centro tem que ser sempre igual ao raio. Por uma simples equação de distância, você chega na equação da circunferência. Porque quem é P? P é um ponto qualquer, x, y. Quem é C? C é esse ponto fixo. Então, como é que você calcula a distância desse ponto para esse ponto? Você sabe fazer isso. Essa distância é raiz quadrada. Aí aqui, x menos a ao quadrado. X menos a ao quadrado. Mais y menos b ao quadrado. Y menos b ao quadrado. Igual a r. Elevando ao quadrado, você tem a equação da circunferência. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Ou seja, se você só lembrava dessa fórmula, agora você lembra, agora você sabe a demonstração dela. Então, como é que você chega aqui? Só dessa equação. Tá? Então, por meio dessa equação, você chega nessa daqui. Então, essa daqui vai ser a equação da circunferência. Então, perceba ó, que esse número aqui que está subtraindo x e subtraindo y é que vai me dar o centro da minha circunferência. E esse aqui que aparece sozinho no segundo membro é o que vai me dizer qual é o raio da minha circunferência. E aí, quando você faz aquela brincadeira do barbante, você consegue perceber que a circunferência é justamente uma imagem assim. Onde você tem aqui um centro e você tem aqui um raio. Ou seja, esses pontos que aparecem aqui de amarelo, a distância deles para o centro sempre vai ser igual ao raio. Tudo bem, gente? Tá, então, bora aqui no nosso slide. Olha, como eu já falei, a gente já viu, está vendo circunferência, a gente vai ver esfera, bola aberta, e aí eu vou entrar na parte de gráficos, que é a parte mais geral da aula de hoje. Então, olha só, falando de circunferência primeiro, eu já defini circunferência, é o que está no quadro e é o que aparece agora aqui no slide para vocês. Quando eu uso essa definição e eu pego os pontos que satisfazem essa equação, então eu obtenho algo assim. Então, toda circunferência tem um centro e tem um raio.
Sabendo disso, agora você pode olhar para a equação da circunferência ou para uma equação e identificar a circunferência, identificar o centro e identificar o raio. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, ó, vou te dar 2 exercícios e a partir deles a gente vai tentar identificar o centro e o raio da minha circunferência. Ó, então ele quer que eu faça um esboço, um desenho dos pontos que satisfazem essas equações. Então, vamos resolver aqui alguns exercícios. Vou colocar logo os 2 aqui no quadro. O primeiro é este daqui. O segundo é esse daí, x ao quadrado mais 4x mais y ao quadrado menos 10y mais 25 igual a 0. Olha só, essas equações aqui, elas nos dão uma circunferência. O nosso objetivo é identificar o centro e o raio. É claro que nem sempre a questão ela vai dizer para a gente que é uma circunferência ou que é outra coisa. Na maioria das vezes, eu quero que vocês mesmos identifiquem o que é aquela equação. Então, nosso objetivo aqui é você olhar para uma equação dessa e você mesmo identificar que isso aqui é uma circunferência. É claro, alguns indícios vão apontar para isso. Por exemplo, você tem aqui, ó, x e y, não aparece z. Tanto o x quanto o y, o maior expoente deles é ao quadrado. E aqui você tem uma constante aqui pelo meio também. Então, provavelmente, você consegue colocar isso aqui numa configuração que você pode afirmar com toda certeza que isso aqui é uma circunferência. Nesse caso aqui é bem fácil, né? Para eu transformar isso aqui para uma circunferência, ou pelo menos para a configuração dela, que isso aqui já é uma circunferência, eu escrevo assim, ó, x quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Tá? Então, a única coisa que eu fiz foi somar dos dois lados o número 4 e eu fiquei com isso daqui. Nesse caso, para essa circunferência, qual é o centro dela? Quem é o centro dela, gente? É o 0, 0. Foi o que nós discutimos ainda agora, que o Caio perguntou e a gente falou. Então, ó, quando não aparece nada, é porque é a mesma coisa que é x menos 0 ao quadrado, ou y menos 0 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, o nosso centro é a origem, é o ponto 0, 0. E quanto é o raio, nesse caso aí? É 2, né? Ah, por que não é 4? Não, porque o raio, ele é a raiz quadrada disso daqui. Então, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, o raio é 2. Agora, como é que eu faço para desenhar a circunferência? Eu faço aqui o plano cartesiano. Eu marco o meu centro. Quem é o centro? É a origem. Então, vou marcar aqui o centro. E agora eu faço uma circunferência em volta desse ponto. Então, essa daqui é a nossa circunferência. Aí, para identificar que o meu raio é 2, eu escrevo bem aqui, ó. Coloco bem aqui, que esse valor aqui é 2. Tá? Então, esse daqui é o nosso esboço. Então, esses pontos que estão aqui, ó, de amarelo, são os pontos que me dão a minha circunferência. Esses que estão aqui na minha fronteira. Olha isso daqui agora. Nesse segundo caso, não está tão explícito para a gente que isso é uma circunferência. Por quê? Porque a gente está acostumado, a circunferência é assim, né? X menos... Vou colocar aqui. Para ter uma circunferência, a gente está acostumado a enxergar isso daqui, ó. X menos um valor ao quadrado. Mas não é o que aparece aqui, parece que está meio espalhado. Ou então a gente quer que apareça aqui, ó, y menos b ao quadrado. Bom, mas por mais que não apareça dessa forma aqui, mas eu posso fazer aparecer. Como? Completando o quadrado. Vocês lembram disso? No cálculo vocês fizeram isso? Bastante, né, eu acho. Pois é. Então aqui, ó, você vai precisar completar quadrado. Ah, professor, não lembro. Revise. Então saia daqui e já faça um exercício de completar quadrado. Tá, como é que eu vou completar quadrado? Vamos lá. Se eu fosse desenvolver
aqui essa potência, ficaria assim. X ao quadrado menos, aliás, aqui é mais, né? Porque aqui é positivo. Então, mais 2ax mais a ao quadrado. E aqui ficaria y ao quadrado menos 2 vezes b vezes y mais b ao quadrado. Bom, para eu completar os quadrados que aparecem aqui, eu preciso descobrir quem é o valor de a, quem é o valor de b. Mas eu tenho uma pista. Qual é a pista? Olha para essa expressão aqui e olha para o que nós temos aqui. Esses dois aqui, ó. Aqui eu tenho x quadrado e aqui eu também tenho x quadrado. Só que aqui aparece 4x e aqui aparece 2 vezes a vezes x. Ora, para que isso daqui se transformasse em 4x, quanto tem que ser o valor de a? 2. Então, para eu completar esse quadrado, ó, o a tem que ser 2. Agora, bora olhar para o y. Está aqui o y. Ó, y ao quadrado menos 10y. Aqui eu tenho y ao quadrado, está aqui. Só que aqui eu tenho menos 2 vezes b vezes y. E aqui eu tenho menos 10y. De novo, para que isso daqui se transforme em 10, quanto tem que ser o valor do b? 5. Ou seja, para eu completar esse quadrado aqui, só o que está faltando é o somar com a ao quadrado, ou seja, com 2 ao quadrado, somar 4. E para eu completar esse daqui, eu tenho que somar com b ao quadrado. b é 5. 5 ao quadrado é 25. Olha quem aparece aqui já, o 25. Então, na verdade, para esse segundo aqui, ó, ele já é um quadrado completo. Isso daqui já é y menos 5 ao quadrado. Esse daqui ainda não está completo, então vou repetir ele aqui embaixo. Ele é x quadrado mais 4x, e o que falta para ele é o mais a ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, vou somar, mais 4. Só que eu posso simplesmente somar 4 aqui e fazer aparecer o 4? Não, tem que somar dos dois lados, né? Senão vai ficar desequilibrado. Então, aqui vai ficar igual 0 mais 4 é 4. Pronto. Por que eu fiz isso? Porque eu queria completar esse quadrado aqui. Agora que eu completei, agora aqui vai ficar x mais 2 ao quadrado. E aqui eu só vou repetir y menos 5 ao quadrado. E aqui 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Agora que eu coloquei assim, vocês vão me dizer quem é o centro. Vamos começar com o raio. Quem é o raio aqui? É 2. E quem é o centro? É 2 e 5? Não, né? É o quê? Menos 2 e 5. Muito bem, menos 2 e 5. Está aqui, porque não esquece que aqui tinha que ser negativo, né? X menos alguma coisa. Como aqui tem mais, você acaba trabalhando aqui com o inverso dele, né? Então aqui é menos 2. Tá, então esse é o centro, esse daqui é o raio. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar. Então, para desenhar isso daí, faça aqui o eixo Y. Bom, eu vou marcar o centro primeiro. Bora dizer que o menos 2 está aqui. O 5 para cá. Então, você vai ter esse ponto aqui. É o ponto menos 2 em x, 5 em y. A partir dele, eu vou fazer uma circunferência de raio 2. Nesse caso, vai ser algo mais ou menos assim. Pronto. Gente, detalhe, ó. De propósito, perceba que a minha circunferência ela está encostando no eixo y. Ela não está nem passando dele e nem não chegando nele. Tá? Ela está encostando nele, um único ponto. Por que isso acontece? Porque o meu centro está bem aqui, ó. Do centro para o eixo y, eu tenho 2 unidades. E o meu raio é exatamente 2 unidades. Então, obrigatoriamente, a minha circunferência ela tinha que tocar no eixo y. Então, na sua prova, você pode, digamos que caiu uma questão dessa daí. Você pode até não fazer uma circunferência perfeita assim, na curva. Mas, pelo menos nesse caso aqui, tinha que encostar no eixo y. Só uma vez, só num ponto. Porque se isso não acontecer, aí você estaria errando a questão.
tá bom? Então fique ligado nesses detalhes. Bom, então é isso. Alguma dúvida? Tudo certo? Então, vamos lá. Tá, gente, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou usar a mesma definição que está aí, só que para o R3. O que vai acontecer? Eu vou só colocar aqui logo no slide para vocês. Ó, então agora a gente vai para o segundo ponto. Tá? O segundo ponto a gente vai falar sobre a esfera. E o que é a esfera? Vocês vão perceber que é a mesma definição, é a distância, só que agora no R3. Olha só, gente. Para você ter uma esfera, você vai ter que ter duas coisas. A primeira é um ponto fixo, de novo. Só que agora, esse ponto fixo, que eu vou chamar de ponto C, ele vai ter 3 coordenadas. Ele vai ter A, B e C. A, B e C. E está no R3. Eu ainda vou chamar esse ponto de centro. E para a esfera, eu também vou ter um raio positivo. Ou seja, a definição vai ser praticamente a mesma. Porque, dado um ponto P, só que agora um ponto P com coordenadas x, y e z, a minha exigência é que eu quero todos os pontos P, tais que a distância até o centro seja igual ao raio. Só que eu sei calcular a distância no R3 também. Eu faço raiz quadrada, e aí eu faço raiz quadrada de x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, mais z menos c ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado dos dois lados, aqui vai ficar r ao quadrado, aqui vai sumir a raiz. Então, gente, essa daqui é a equação da nossa esfera. Perceba que a diferença dela para a circunferência é que agora acrescentamos mais um termo aqui, que envolve a variável z. Só que é claro, gente, por que isso acontece? Nesse caso, quando você está no R3, o raciocínio ainda é o mesmo. Então, por exemplo, imagine que você tem aqui, você tem um ponto fixo, e você quer todos os pontos que estão na mesma distância até ele. Quando você faz assim, ó, você forma uma circunferência. Só que se você está no espaço, no nosso mundo aqui, esses pontos aqui da circunferência não são os únicos que estão na mesma distância. Eu posso pegar, por exemplo, o pessoal que está aqui na frente, ou o pessoal que está aqui atrás. Então, eu tenho outros pontos que também estão na mesma distância desse meu centro aqui. E aí, quando você faz essa brincadeira no nosso espaço, no R3, você não vai formar uma circunferência só, você vai formar uma esfera. Então, quando isso aqui acontece, você tem exatamente uma esfera. Tá? Então, você tem aqui um centro e você tem aqui, de novo, um raio. Só que agora esse raio ele vai girar nas três direções e vai formar aqui o que a gente está chamando de esfera. Tudo bem? Mas ó, a definição é a mesma, então pelo menos você não precisa ficar decorando, não. Só lembra que é isso daqui. E daí você consegue obter as equações. Então tá, bora resolver aqui algumas. Ó, primeiro está aqui a nossa definição de esfera, que é a mesma para a circunferência, só que agora estou no R3. Temos aqui uma esfera, que eu já desenhei também para vocês no quadro. E agora, bora resolver aqui pelo menos 2 exercícios dessa parte. Agora a gente quer encontrar o centro e o raio, só que de uma esfera. Bom, vamos lá. Primeira questão dessa parte, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 16 igual a 0.
Segunda questão dessa parte, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 6x menos 4y menos 8z mais 25 igual a zero. Pronto. Começando por aqui, bom, esse daqui fica mais fácil para a gente visualizar. Você já tem aqui x quadrado, y quadrado, z quadrado. Você não tem mais nenhum x, nenhum y, nenhum z, só esses aqui mesmo. Então o que eu vou fazer é isolar esse termo no segundo membro. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 16. Nesse caso, então, eu consigo perceber que o meu centro... Quem é o meu centro, gente? Nesse caso aí, é a origem, que agora é 0, 0, 0. Então, 0, 0 e 0. E quem é o meu raio? É 4, que é 16. No caso, 4 ao quadrado, que é 16, ou seja, a raiz de 16. Tá aqui. Agora é só desenhar. Como é que a gente vai desenhar? Como é uma esfera, eu vou usar os 3 eixos. Então, tá aqui os 3 eixos, eixo X, eixo Y, eixo Z. Bom, uma dica, eu acho o centro primeiro, o centro está aqui na origem, e a partir desse centro eu posso desenhar duas circunferências. Uma assim, como a gente está acostumado a desenhar, e a outra agora de lado, deitada. Faço assim. Então, isso daqui já é a minha esfera. Agora, como é que eu vou indicar que o raio dela é 4? Basta eu colocar bem aqui, ó. Ó, da origem para cá, tem que dar 4, já que o raio é 4. E essa é a nossa esfera. Vamos agora para a segunda. Nessa segunda, já não está tão explícito quem é o raio, quem é o centro, porque aqui eu vou ter que completar os quadrados. Então, já vou separar ó, o pessoal do x, o pessoal do y, o pessoal do z. Então, vai ficar x quadrado menos 6x. Aí que eu vou dar um espaço, que eu vou completar. Aí, mais y ao quadrado menos 4y. Aí que eu vou dar um espaço. Mais z ao quadrado menos 8z. E vou deixar assim por enquanto. Quero trabalhar com esses 3. Aí, gente, para o x, eu quero achar quem é o meu a. Então, lembrando que x menos a ao quadrado é x quadrado menos 2 vezes a vezes x mais a ao quadrado. Quero achar para o y quem é o b. Aqui seria y ao quadrado menos 2by mais b quadrado. E agora eu tenho o z também. Eu quero achar quem é o c. Então, aqui é z quadrado menos 2 vezes c vezes z mais c ao quadrado. Bom, olha, vou comparar isso daqui com isso daqui. Então, no caso do x, eu já tenho x quadrado, só que aqui eu tenho menos 6x. E aqui eu tenho menos 2ax. Quanto tem que ser o a? 3. Muito bem. Então, o a aqui tem que ser 3. Agora, para o y, aqui eu tenho menos 2b. E aqui eu tenho menos 4y, né? Aqui eu tenho menos 2by, aqui eu tenho menos 4y. O b tem que ser quanto? 2, muito bem. E por fim, para o z, aqui eu tenho menos 8z, aqui menos 2cz. O c tem que ser quanto? 4. Então, para eu completar o x, está faltando 3 ao quadrado. Está faltando 9. Só que aqui eu já tenho 25, ó. Então, posso tirar desse 25 aqui 9 unidades. Aí vai ficar aqui, mais 9. Aí para o y, o que está faltando para eu completar é 2 ao quadrado, que é 4. Então, eu ainda tenho daqui, vou tirar. Vai ficar aqui mais 4. Só que eu já tirei 9, já tirei 4. Eu tirei 13 daqui. Então, quem sobrou foi só o 12. Mas será que o 12 é suficiente para completar esse quadrado aqui? Bora ver. Para eu completar, está faltando c ao quadrado. Ou seja, está faltando 4 ao quadrado, que é 16. Não é suficiente. Mas falta quanto? Só 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 4 aqui, ó. Mais 4. Aí, claro, eu vou ter que somar dos dois lados, né? Então, do outro lado vai aparecer 4 também. Vai ficar assim. E agora, vai ficar todo mundo completo. Aqui,
completei esse quadrado, completei esse quadrado e completei esse quadrado. Aqui vai ficar x menos 3 ao quadrado, mais aqui y menos 2 ao quadrado, mais aqui z menos 4 ao quadrado. E aqui igual a 4, que é 2 ao quadrado. Então, quem é o centro da minha esfera nesse caso? O centro é aqui, ó, 3 em x, 2 em y, 4 em z. Então, é 3, 2 e 4. Já o meu raio é 2. Pronto. Agora eu vou desenhar essa esfera. E para fazer meu desenho, eu vou primeiro marcar o ponto. Lembrando que aqui é x, y e z. Eu vou marcar esse ponto aqui, 3, 2, 4. Então, em x é 3. Vamos dizer que o 3 está bem aqui. Em y é 2. Aí vamos dizer que o 2 está mais ou menos por aqui. Então, ó, vou unir esses dois pontos. Cheguei nesse ponto aqui. Faço a minha diagonal. E agora, para z é 4. Então, vou achar o 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Vai dizer que 4 está bem aqui. Aí, então, o que eu faço? Com esse ponto aqui, vou subindo. E aqui, né, vou fazendo aqui na diagonal. Ó, então, achei esse meu ponto aqui. Esse aqui é o meu ponto C. É o meu centro. Ele é 3 em x, 2 em y, 4 em z. A partir dele, que eu vou fazer a minha esfera. Então, para eu fazer a minha esfera, eu vou fazer duas circunferências. Uma aqui, uma deitada. E isso daqui já é a minha esfera. Detalhe, o raio da minha esfera é 2. Então, eu te pergunto, essa esfera, ela encosta aqui na parede de trás, no plano YZ? O que vocês acham? Ela encosta ou passa ou nem chega? Ela nem chega. Sabe por quê? Do centro para o plano YZ, olha qual é a distância. É 3. E o raio é 2. Agora, essa esfera, ela chega aqui no chão? Não, também. Porque o raio vale 2 e quanto é a altura? 4. Agora, ela encosta aqui nessa outra parede da lateral? Encosta, né? Porque, ó, aqui é 2 e o raio também é 2. Então, ela está encostando nessa parede aqui. E para representar isso, vou fazer... Vou só fazer esse risco bem aqui, só para dizer que ela está encostando. Não precisaria, mas só para indicar para vocês que a minha esfera está encostando aqui nessa parede. Todo mundo entendeu? Tudo certo? Então, se for para desenhar uma esfera, prova de vocês, já sabe, né? Aí tá. Então, eu queria falar brevemente ainda agora sobre o conceito de bola aberta. Então, você já sabe o que é uma circunferência, você já sabe o que é uma esfera. Agora, eu queria falar para vocês o que é bola aberta. Só que, assim, a definição ela é muito parecida com a da esfera, com a da circunferência, só tem uma diferença. Quero que vocês me digam qual é a diferença. Eu vou mostrar aqui a definição, vocês que vão me dizer. Olha só a definição. Tem aqui um conjunto, ele está falando de uma forma geral já, do Rn, mas quem é a bola aberta são os pontos que satisfazem essa condição bem aqui, ó. Olha para essa condição aqui. Essa condição é muito parecida com a condição da esfera e da circunferência. Mas tem uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que agora eu não estou exigindo a igualdade, e sim menor. Então eu não quero aqueles pontos que estão exatamente na mesma distância, mas uma distância menor. Assim funciona. Então, por exemplo, olha só. Antes, deixa eu colocar aqui esse exemplo. Só para a gente entender, vou dar um exemplo aqui.
Olha só, aliás, já sei o que eu vou fazer. Colocar assim, circunferência e aqui bola aberta. Olha só, gente, na circunferência você tem uma equação desse tipo aqui. A diferença está aqui no sinal, no símbolo. Aqui eu estou usando o símbolo da igualdade. Quando eu uso o símbolo da igualdade, eu quero todos os pontos que estão exatamente numa distância tal. Nesse caso, a distância 2, a partir de um centro. Mas eu poderia, ao invés de usar a igualdade, usar uma desigualdade. Por exemplo, poderia pedir esses pontos aqui, ó, que x² mais y² menor que 2². Nesse caso, eu não estou querendo os pontos que estão exatamente nessa distância, estou querendo os pontos que estão numa distância menor do que o raio. Menor do que o raio. Então, nesse caso, ó, se eu tivesse aqui ao invés de eu ter uma circunferência, quem vão ser os pontos cuja distância para a origem é menor que 2? Quem vão ser os pontos? Vão ser os pontos que estão dentro da minha circunferência, sim ou não? Porque os pontos que estão exatamente na circunferência, eles têm a distância de 2. Agora, os pontos que estão dentro dela têm uma distância menor que 2. Então, nesse caso, quem é a bola aberta? São esses pontos aqui de dentro, ó. Se aqui, olha só a diferença. Nesse caso aqui, os pontos são só esses que estão na fronteira. E nesse caso aqui, os pontos são só os que estão dentro. A fronteira não entra. Como ela não entra, eu vou deixar assim, ó. Deixar assim meio pontilhado. Isso aqui é só para indicar que essa minha circunferência não entra. Tá? Então, quem são os pontos aqui? Só os da borda. Quem são os pontos aqui? Só os de dentro. Por quê? Por causa dessa desigualdade. Se eu colocasse menor ou igual, aí incluiria também a minha circunferência. E se eu colocasse maior, aí seria o pessoal que está de fora da minha circunferência. Tudo bem? Isso aqui a gente vai rever em outras aulas. Pode perguntar. Em quais casos? Boa pergunta. A gente vai usar muito o conceito de bola aberta para um dos principais aplicações é de limite. Porque assim, lembra que lá em limite, no cálculo 1, quando você vai calcular o limite, você está olhando por uma vizinhança de um ponto, certo? Você quer saber assim, ó, x está tendendo a A. Quando o x tende a A, o que acontece lá na minha imagem? Então, o que a gente faz no limite do cálculo 1? Eu pego pontos cada vez mais próximos de A. Não é verdade? Eu vou me aproximando do ponto A. O que eu estou fazendo ali, limite é como se fosse algo local. Eu estou analisando a minha vizinhança em torno do ponto A. É isso que eu estou fazendo. Em cálculo 2, o raciocínio vai ser o mesmo. Só que agora em cálculo 2, a vizinhança em torno de um ponto já não vai mais ser um intervalo. Vai ser algo assim, ó. Vai ser uma bola aberta. Tá? Então, já adiantando, o que você pode colocar na sua mente é que a bola aberta, pelo menos essa que vocês estão vendo aqui, vai ser a vizinhança de quando eu for calcular limite. Aí a gente vai usar esses conceitos. Não só aí também, mas integrais, a gente vai usar muito esse conceito do pessoal da região que está dentro, a região que está fora, conjunto fechado, conjunto compacto. A gente vai usar bastante esses conceitos. Tá bom? Foi muito boa essa pergunta. É muito interessante mesmo saber isso daí. Mais alguma? Tudo certo? Tá. Então, vamos para a parte final da nossa aula. Felizmente já está acabando, falta menos de meia hora. Mas tá bom. Bora falar agora de gráficos. Então, eu quero falar de figuras geométricas mais gerais, tanto para o R2 quanto para o R3, começando pelo R2. Então, olha só. Digamos que você está no R2 e você tem uma equação. Essa equação é uma equação onde aparece o x e aparece o y. Então, você tem uma equação lá que tem x e y. Por exemplo, uma equação de uma circunferência. x² mais y² igual a 2, por exemplo. Né? Toda vez que você pegar os pontos que satisfazem essa equação,
Esses pontos, o gráfico deles vai formar uma curva. Então, a gente vai chamar esse gráfico de curva plana, porque eu estou no R2. Então, a circunferência é um exemplo de uma curva plana, porque a circunferência são os pontos que satisfazem uma equação, que é aquela equação lá que a gente já sabe. Tá bom? Aí vamos ver outras equações aqui, bora ver se vocês lembram. Por exemplo, essa equação aqui, ó. Essa equação, ela tem x e ela tem y. Se eu fosse pegar todos os pontos que satisfazem essa equação, ia me dar uma figura. Vocês sabem dizer que figura é essa? Não é uma hipérbole, é uma elipse, muito bem. Então, é uma elipse. Então, por exemplo, você olha para uma equação dessa, se você pegar os pontos, ela vai te dar isso aqui, ó, que a gente vai chamar de elipse. Aliás, detalhe, professor, o senhor vai cobrar elipse na prova? Olha, pode ser que sim. Então, eu preciso que você já tenha um conhecimento de cônicas, que a gente vai usar aqui em cálculo 2. Quem são as cônicas? A circunferência, a elipse, a parábola e a hipérbole. Então, dever de casa, revisar o conceito e as equações das cônicas. Então, cônicas são aquelas curvas que aparecem quando você corta ali, né, um cone. Por isso que é cônica. Você corta um cone com um plano, depende do ângulo que você corta ele, vai aparecer essas 4 equações que eu falei. Tá bom? Então, revise, que a gente vai usar aqui no nosso curso. Principalmente essa questão aqui da elipse. Próxima, essa equação aqui. Alguém sabe me dizer qual é? Ah, tem um nome também, famoso. Aqui é a Lemniscata. Ah, pessoal, nunca ouvi falar. É o infinito. Tá aqui, é o infinito. Então, se você pegar todos os pontos que satisfazem essa equação, ela vai te dar essa forma aqui, que é do infinito. Ó, pode perceber, o infinito aqui, ele passa pelo 0, 0? Passa, né? Joga o 0, 0 nessa equação aqui. Percebe que vai satisfazer a equação. Vai ficar 0 igual a 0. Satisfaz. Outro ponto que satisfaz, esse daqui, ó. X igual a 1, y igual a 0. Joga aqui. X igual a 1, y igual a 0. E vê como vai satisfazer a mesma equação. Vai fazer sentido. Então é isso, gente. Então, esse aqui é a equação do infinito. Eu vou mostrar outra aqui para vocês. Vou colocar no GeoGebra. Ó, por exemplo, aqui no GeoGebra, se você colocar a equação que envolve x e y, provavelmente vai aparecer uma curva para você. Então, por exemplo, bora jogar aqui no GeoGebra. X² mais y ao cubo igual a xy, por exemplo. Ó, eu joguei uma equação, ela me deu um desenho. Então, cada equação que eu for colocar aqui, ele vai me dar o conjunto dos pontos do plano que satisfaz a equação. E aí pode formar um desenho para a gente. Nesse caso está aqui, ó, esse desenho. Claro que pode acontecer de você jogar uma equação aqui e não aparecer nada. Por exemplo, aqui. Ó, nesse caso aqui não apareceu nada. Quando não aparece nada, é porque não existe nenhum ponto no plano que satisfaça a equação. Ó, nesse caso aqui não acontece porque só daria certo nos complexos. Aqui no R2 mesmo, nos reais, não dá para satisfazer essa equação. Você prestar atenção, né? Porque isso aqui é a mesma coisa que x² mais y² igual a menos 1. E aí você somar os dois não vai dar negativo. Tá? Então, se você jogar uma equação e não aparecer nada, é porque não tem ponto que satisfaça a equação. Agora, olha essa daqui. Essa é para você chegar em casa e mostrar para sua mãe. Mãe, olha o que eu aprendi hoje em cálculo 2, tá? Já que está chegando o Dia das Mães, você vai fazer essa homenagem aqui. Você vai jogar essa equação. Tá aqui, tá? Então, a equação do coração. A gente chama isso aqui de cardioide também na matemática. Então, ó, já sabe. Chegou em casa, mãe, x² menos 1, não sei o que. Talvez ela não entenda, você explica para ela que é a equação do coração e aí você fala aí Feliz Dia das Mães, tá bom? Então é isso. Então, cálculo 2 também é cultura. Vamos cá. Bom, bora resolver alguns exercícios, né? Pelo menos esse daí, ó. Faça um esboço do gráfico dessa equação. Ó, agora é interessante porque ele não diz qual é a minha figura que vai aparecer. Ele não diz se é uma hipérbole, se é uma circunferência, uma esfera, não diz nada. Só fala, faça um esboço. E aí a gente vai ter que se virar para ver
qual é essa figura que ele está me dando. Então, vamos lá, x ao quadrado mais 4y² menos 2x menos 24y mais 33 igual a 0. Gente, ele pede para eu fazer um esboço, um gráfico dessa equação. O que é que eu vou fazer? Primeiro, você vai falar assim, professor, mas eu nem sei o que é isso. Não sei se é uma circunferência, não sei o que é. Mas calma, você vai partir de algum lugar. Então, por exemplo, quando você olha para uma equação dessa, logo de cara, você vai suspeitar de quê? Você vai suspeitar de quê? Provavelmente uma circunferência, né? Por quê? Porque tem x ao quadrado, tem y ao quadrado, então provavelmente você vai olhar para cá e você vai suspeitar que isso é uma circunferência. Pode ser que não seja, mas não tem problema, você tem que começar de algum ponto. Então, se eu estou suspeitando que isso aqui é uma circunferência, o que eu vou fazer? Eu vou querer completar quadrados, que nem a gente estava fazendo anteriormente. Então, já vou separar aqui o x e o y. Então, vai ficar assim, x ao quadrado, mais, ou melhor, menos, né? Menos 2x, aí eu vou deixar um espaço, mais 4y ao quadrado, menos 24y, vou deixar um espaço, deixar assim por enquanto. Então, gente, eu quero completar esse quadrado bem aqui, ó, esse daqui. Aí eu vou escrever aqui do lado. Aí, mesma coisa, x menos a ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2 vezes a vezes x mais a ao quadrado. Nesse caso ali, ó, eu tenho menos 2x e aqui eu tenho menos 2ax. Então, o a tem que ser quanto? Tem que ser 1. Então, o a é igual a 1. Bom, se o a é igual a 1, então, para completar aquele quadrado, está faltando só mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, vou colocar assim, ó, mais 1. Bom, aqui eu tinha 33. Eu tirei 1 daqui para vir para cá. Então, vai ficar mais 32. Igual a 0. Ó, nessa questão aqui, eu vou primeiro completar esse quadrado. Depois eu vou vir para cá. Tanto faz, você podia fazer os dois ao mesmo tempo. Mas eu acho que esse jeito que eu vou fazer aqui é o mais rápido, é o mais simples, é o mais didático. Então, eu vou logo completar esse quadrado aqui. Como eu já completei, vai ficar assim. X menos 1 ao quadrado. Agora aqui eu vou repetir. Vai ficar mais 4y ao quadrado menos 24y mais 32 igual a 0. Aí olha o que eu vou fazer, gente, para tentar simplificar. Eu vou dividir todo mundo por 4. Porque esse é divisível por 4, esse aqui também e esse daqui também. Ah, pessoal, mas esse daqui não é. Bom, tudo bem. Mas se não é, a gente vai dar um jeito aqui. Vamos lá. Vamos dividir todo mundo por 4. Professor, e agora? Bom, aqui eu não vou dividir, vai ficar assim, ó. Vai ficar x menos 1 ao quadrado dividido, olha aqui a fração, por 4. E o resto eu vou dividir. Então, mais y ao quadrado menos, aqui vai ficar 6y e aqui vai ficar 8. Ó, agora sim, agora eu vou querer completar esse quadrado aqui. Então, para o y menos b ao quadrado igual y ao quadrado menos 2 vezes b vezes y mais b ao quadrado. Olha, o que nós temos ali é menos 6y. Então, quanto tem que ser o b aqui? 3. Muito bem, então b tem que ser 3. E quanto está faltando para completar? 3 ao quadrado, que é 9. Eu não tenho 9, mas eu já tenho 8 aqui pelo menos. Só está faltando 1. Então, eu vou somar com 1. Mais 1. Claro que eu vou ter que somar do outro lado também. Então, vai ficar igual a 1. Já que era 0 aqui. Fica 1. Pronto, completei esse quadrado aqui. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado igual. O 4 aqui, eu vou colocar 2 ao quadrado. Aí, mais. Aí, aqui vai ficar y menos 3 ao quadrado igual a 1. Terminei. Essa equação aqui é do quê?
Uma elipse. Como é que eu identifico uma elipse? Uma elipse, ela tem essa cara aqui, gente, ó. Ela vai ter x menos x0 ao quadrado, dividido por a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, dividido por b ao quadrado, igual a 1. Ela vai ter essa característica aqui. Então, por exemplo, quem é o x0? É 1. Quem é y0? É 3. Quem é esse a? É 2. Aliás, não era nem bom eu usar o a aqui, né? Porque o a eu já usei para cá. Deixa eu usar outra letra aqui. Colocar S e T, só para não ficar igual aqui. Então aqui, ó, quem é o S? É o 2. E o T? Não está aparecendo ali embaixo. Não tem problema, ó, vou fazer ele aparecer. Isso aqui é uma coisa que dividir por 1 ao quadrado. É a mesma coisa. Então isso aqui é uma elipse. Tá. Esse x0 e y0, que aqui é 1 e 3, é o centro da minha elipse. Esse 2 é o quanto você vai esticar na horizontal, no eixo x. E esse 1 é o quanto você vai esticar na vertical. Mas lembrando que eu estou pressupondo que você já viu elipse numa aula de cônicas. Mas se você não viu, tente revisar ou ver isso daí. Pode ser na internet, não tem problema. Tá? Então vamos lá. Vou fazer agora o gráfico. Então vou colocar aqui o plano. Aqui o eixo x, o eixo y. Vou marcar o meu centro. O centro é 1 e 3. Então vamos dizer que aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 3. Então, bem aqui, ó, é o centro da minha hipérbole. Aí, olha só. Aqui é 2. Então, o que eu vou fazer? Na horizontal, eu vou marcar 2 unidades. A direita do meu centro e a esquerda do meu centro. Então, jogando 2 unidades para cá, eu vou chegar nesse ponto aqui. E 2 para o outro lado, eu vou chegar nesse ponto aqui. Agora, na vertical, eu vou olhar para cá. Ó. É 1 ao quadrado. Então, vou jogar uma unidade para cima e uma para baixo. Então, uma para cima e uma para baixo. Esses pontos aqui é que vão definir para mim a minha elipse. Agora, eu só vou unir os pontos com uma curva. Então, nós vamos ter algo mais ou menos assim. Então, essa daqui é a nossa elipse. Alguma pergunta? Lembrando, né? Não esqueça de revisar essa parte de cônicas, porque outras cônicas ainda vão aparecer por aqui. Diga. Não entendi a pergunta? Perfeito. Aí está perguntando se no R3 vai mudar o nome da elipse. Sim, a gente chama de elipsoide. Tá? E aí o que vai mudar é que vai ter aqui mais e menos e0 ao quadrado sobre um outro valor aqui ao quadrado. Tá bom? Se eu não me engano é elipsoide. Posso estar enganado, mas até onde eu me recordo é elipsoide. Ok, então bora voltar aqui para o slide. Vamos falar agora de uma equação do R3, porque ó, essas equações que eu mostrei para vocês agora é tudo do R2. E no R3? Aí aqui as coisas começam a ficar cada vez mais interessantes. Então olha só, toda vez que você tiver uma equação e nessa equação tiver x, y e z, e você quer plotar o gráfico dela, ou seja, achar todos os pontos que satisfazem uma equação dessa, então agora você vai chamar esse gráfico de superfície. Então, não é mais uma curva plana, agora você vai ter uma superfície. Exemplo, a esfera. A esfera é um exemplo de uma superfície. Lembra que na equação da esfera aparece o x, aparece o y e aparece o z. E aí você tem uma superfície ali no R3. Olha, eu vou dar aqui alguns exemplos. Olha isso daí, por exemplo, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Eu vou mostrar para vocês como é o gráfico deles, mas antes eu quero dar um exemplo antes desse. Vou usar aqui o quadro para isso. Olha só como as coisas vão ficar mais interessantes a partir de agora, gente. Olha só, eu quero o gráfico, vamos dizer que eu quero o gráfico
da equação x igual a 1. Digamos que na sua prova caísse essa questão. Desenhe o gráfico da seguinte equação. Mas quando você vê a equação, é uma equação assim, ó, x igual a 1, só isso. Preste bem atenção. Nesse caso aí, quando não digo qual é o espaço que você vai desenhar, você vai ter que desenhar em todos os espaços possíveis. Na verdade, se caísse uma questão dessa na prova, eu ia dizer claramente, desenhe o gráfico da equação no espaço R2 ou no espaço R3. Mas, por exemplo, você vai entender agora que uma equação dessa eu consigo desenhar no espaço R1, no espaço R2 e no espaço R3. E como é que vai ser? Isso que a gente vai ver agora. Por isso que eu falei que as coisas vão ficar mais legais. Olha, eu vou desenhar o gráfico no R1. Lembrando que o R1 é só uma reta. Vou desenhar o gráfico disso daí no R2. O R2 é um plano. E vou desenhar o gráfico dessa equação no R3. O R3 é o meu espaço. Aqui, XYZ. Aqui, XY. E aqui é só X. Gente, o que é desenhar o gráfico? É pegar todos os pontos que satisfazem a equação. Na reta, qual é o único ponto que satisfaz a equação x igual a 1? É o ponto 1, só, não tem outro. Então, digamos que se aqui é o 0 e aqui é o 1, então esse ponto aqui, ó, ele já é o gráfico da minha equação. E acabou. No R2, vamos ver, agora está no R2 aqui, ó. Digamos que 1 está bem aqui. Então, você já sabe que esse ponto satisfaz o x igual a 1. Mas, além desse, tem outro ponto que satisfaz? Sim. Se eu pegar um ponto acima dele, ó, por exemplo, pega esse ponto aqui, sei lá, o ponto 1 em x, 5 em y. Vai satisfazer essa equação aqui? Vai. Sabe por que vai satisfazer? Porque se eu pegar todos esses pontos aqui na vertical, ó, todos eles, o x vai ser sempre 1. E o y que vai estar variando. Ou seja, olha essa dica. Essa equação aqui, aparece o y nela? Não. Quer dizer o quê? Que o y está livre. Então, você fixa o x igual a 1 e faz o y variar. De menos infinito até mais infinito. E aí o que você vai ter? Você vai ter essa reta aqui. Você vai ter essa reta aqui. Tá? Então, esse é o gráfico dessa equação no R2. E no R3, acha onde é que está o valor 1 em x? Ó, o eixo x está bem aqui, ó. Então, está aqui, bora dizer que 1 está bem aqui, ó. 1 em x. Só que, mais uma vez, aparece o y aqui? Não. Então, o y está livre. A partir daqui, faz o y variar de menos infinito até mais infinito. Então, eu vou ter uma reta assim, ó. Essa reta, gente, é a mesma dessa, só que aqui o plano está deitado, mas é a mesma. Só que aqui, eu te pergunto, o z aparece na equação? Não, quer dizer que o z está livre. Quer dizer que se eu pegar essa reta e fazer ela variar ao longo do eixo z, para cima e para baixo, também vai satisfazer a minha equação. Então, eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter um plano. Então, olha só, o gráfico dessa equação aqui, x igual a 1, na reta é só um ponto. No plano, é uma linha, é uma reta, né? E no R3 é um plano. Tá? Deu para entender, gente? Então, no R1, no R2, no R3. Eu poderia também fazer assim, ó. Vai ficar interessante também. Ao invés de eu colocar igual a 1, ó, presta atenção, que agora eu vou mudar a questão. Eu poderia colocar assim, ó. Menor ou igual. Mudaria alguma coisa? Mudaria, né? Como é que ficaria aqui no R1? Seria só esse ponto aqui? Não. Esse ponto e os que estão atrás dele. Então, seria esse pessoal aqui tudinho. Aqui, seria só essa reta aqui? Essa linha? Não. Seria ela e mais quem? Mais os que estão para cá. X menor que 1. Então, seria isso aqui, ó. E aqui, gente, como é que seria? Seria só esse plano? Não, seria o plano e o pessoal que está atrás dele. Né? Então, você puxaria para cá.
paralela ao eixo X. Tá? Então, olha só que interessante. E note que nos dois exemplos, cada vez que eu passo da R1 para R2 para R3, vai aumentando uma dimensão. Porque aqui, ó, você tem um pedaço de reta, né? Que você pode dizer que é unidimensional. Aqui você já tem um plano, que é bidimensional. E agora você já tem algo aqui, ó, um volume, você já tem algo tridimensional. E se fosse x igual a zero? É a mesma coisa. Só que se fosse x igual a zero, aqui ia ser só o zero. Tá? Aqui você ia ter exatamente o eixo y, ó, isso aqui é importante falar. E aqui, se o x fosse igual a zero, você teria o plano YZ. Então, se fosse x igual a zero, aqui seria um ponto, aqui seria um eixo e aqui seria um plano. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha aqui o exemplo no slide. Você tem x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero. Quem é o z igual a zero? Olha, o z igual a zero é o plano XY, porque exatamente no plano XY, a altura z é sempre zero. Então, poderia dizer que o z igual a zero é o chão, é o plano XY. Quem é o x igual a zero? É o plano YZ, todo esse pessoal aqui, ó. E quem é o y igual a zero? É o plano XZ. Tá? Então, ó, isso que eu fiz no quadro, faça a mesma coisa em casa, mas com isso aqui, x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero, tá? Para chegar nessas conclusões aqui. Então, dever de casa, isso que eu fiz aqui no quadro, para x igual a 1, faça com x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero. Para você enxergar esses planos que estão aqui aparecendo para vocês no slide. Pode perguntar. No R4, se ficaria algo assim, mais ou menos. Ficaria algo tridimensional, porque teria um quarto eixo, justamente. Tá? É isso mesmo. Aí cada um vai aumentando ali uma dimensão, só que ao mesmo tempo a dificuldade é justamente desenhar e enxergar geometricamente. Mas é isso mesmo. Tá? Ok. Então vamos agora, para encerrar nossa aula, vamos fazer aqui rapidamente duas questões. A gente tem 5 minutos, é tempo suficiente. São questões muito legais. Olha só, gente, presta atenção, que isso aí é bacana. Ele quer que eu faça o gráfico dessas equações. Aí, na primeira equação, eu tenho y menos x² igual a zero. A minha segunda equação é x² mais y² menos 1 igual a zero. Vamos fazer. Ele não me disse em qual espaço eu vou desenhar. Se ele não me disse, eu vou desenhar em todos os possíveis para desenhar. Só que aqui eu não vou começar no R1. Por quê? Porque aqui aparece x, mas também aparece y. Então eu vou começar por onde? Pelo R2. Então eu vou desenhar no R2 e vou desenhar no R3. Isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, gente. Ó. Y igual a x². É a mesma coisa, né? Então, você sabe desenhar isso aqui no R2. Você já fez isso várias vezes. No R2, como é o gráfico disso aqui no R2? É a parábola, né? Então, não tem muito o que pensar aqui. A nossa parábola. Isso no R2. Tá, agora a graça é desenhar isso aqui no R3. Então, vamos fazer agora no R3. Para o R3, eu vou colocar aqui os 3 eixos. Olha só, uma dica importante. Você já desenhou no R2, né? Nesse caso, eu desenhei uma parábola. Quando eu for passar para o R3, eu vou desenhar essa mesma parábola no plano XY. Onde é que está o plano XY? Não está aqui, ó, XY, não está no chão? Então, eu vou desenhar essa parábola no chão, como se ela tivesse caído. Ela está deitada agora. Aí eu vou fazer assim, ó. Fazer uma parábola deitada. Tá aqui, ó. A mesma parábola que estava aqui, eu desenhei ela aqui no chão. Só que agora eu estou no R3 e eu te pergunto, tem alguma restrição para Z? Não tem. O que significa que não importa a altura onde eu desenhei essa parábola. Poderia ter desenhado ela aqui embaixo, poderia ter desenhado ela aqui em cima. Ou seja, eu poderia fazer várias parábolas de alturas diferentes. Tudo bem? Que ainda ia satisfazer a minha equação. Quando eu juntasse todas elas, isso ia me dar um gráfico, uma superfície, mais ou menos assim. Tá? Então, essa daqui
seria o gráfico desta equação, só que agora no R3. E aí você pode brincar à vontade agora. Pega qualquer função lá do cálculo 1 que você sabe fazer o gráfico dela e passa para o R3. Faz uma senoide, coloca uma senoide aqui, depois projeta ela ao longo do eixo Z. E assim por diante. Para encerrar, bora ver isso daqui, ó. Bom, isso daqui você já sabe que é a mesma coisa que x² mais y² igual a 1. No R2, né, você já sabe como é esse gráfico. No R2, gente, isso aqui é o quê? É uma circunferência. Centro na origem e raio 1. Então, isso aqui não é novidade. A novidade agora é desenhar essa equação, o gráfico dela no R3. Aí é novidade. Como é que a gente vai fazer? Vou fazer aqui os 3 eixos, x, y, z. De novo, a mesma circunferência que eu coloquei aqui, eu vou desenhar ela aqui, deitada. Então, está aqui o plano x, y, está aqui a minha circunferência. Só que agora eu não tenho uma exigência para z, então não importa a altura que eu coloque essa circunferência, ela ainda vai satisfazer a equação. Quando eu pego uma circunferência e projeto ela ao longo do eixo z, isso vai me dar o quê? Um cilindro. Muito bem. Então, ó, quando eu projeto essa circunferência, ela vai me dar justamente o cilindro. Bom, gente, então é isso, né? Espero que vocês treinem bastante essa parte aqui. Não esqueça também da aula da segunda-feira, porque na prova pode cair qualquer um dos assuntos que a gente viu nessas 2 aulas. Obrigado pela presença. A gente se vê de novo na semana que vem. Boa prova para vocês.